Bom dia, você que me assiste. Hoje é mais um dia que o Senhor Deus fez, por isso devemos nos regozijar e alegrarmos nele. É a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, que está no capítulo 2 de João, no versículo 23 ao versículo 25, que diz assim: Estando ele, ou estando Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e criam no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem, ou no coração e na mente do homem. Estamos falando ainda sobre os ensinamentos do apóstolo João, porque nós estamos falando sobre os princípios dos apóstolos e sobre a doutrina dos apóstolos, e porque igrejas e mais igrejas têm desviado da verdade de Deus, porque desviaram-se da verdade das doutrinas dos apóstolos. E nós devemos perseverar nisso, na doutrina dos apóstolos. Eles que receberam diretamente de Cristo e eles que nos passaram o que devemos ser e devemos fazer. Nós estamos falando ainda, Jesus estava ali por volta do templo, esse templo foi o templo que Zorobabel reconstruiu, e com Esdras ali, com o pessoal que veio do exílio para reconstruir o templo, porque o templo de Salomão, que 900 e poucos anos antes de Cristo havia sido construído com toda a glória, todo o glamour, com tudo de bom e com a Arca da Aliança ali no Santo dos Santos. Esse templo foi destruído quando houve invasão na terra dos judeus, e então houve a invasão em Jerusalém e o templo foi destruído. Então vem Zorobabel e para reedificar, construir um novo templo, e com a ajuda de Herodes, então esse templo foi bem ornamentado, porque Herodes dizia que aquele templo estava longe da glória do primeiro e quis construir algo de magnífico ali. E você viu no estudo passado que Jesus vai ali então e encontra as pessoas que pervertiam aquele templo que era para ser casa de oração, e entra neste assunto, Jesus dizendo que eles destruiriam este templo, que era o corpo dele, mas eles não entenderam isso, e que Deus o restauraria, o reedificaria em 3 dias, e um templo que levou tantos anos para ser construído. Agora, então, eles entendem que Jesus estava dizendo que o reconstruiria em 3 dias, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. Então, traçando um paralelo, o título de hoje é Templos, entre aspas, templos e templos. Jesus estava ali num templo que não havia a Arca da Aliança nele mais. Não havia a Arca da Aliança no Santo dos Santos, porque a Arca da Aliança tinha desaparecido, sumiu a Arca da Aliança. Mas o que os judeus não percebiam, que os líderes não percebiam, que agora não tinha ali a presença da Arca da Aliança, mas tinha a presença do Deus encarnado, do Deus em pessoa ali no meio deles. E eles não percebiam isso, e então tentaram, fizeram planos para matar Jesus, porque Jesus falava com autoridade. E eles pediram então a Jesus um sinal da autoridade dele, diretamente de Deus, para expulsar os vendilhões, os mercenários, os ladrões ali que ocupavam aquele templo. Como temos muitos hoje ocupando púlpitos de igreja e dentro das igrejas. E Jesus diz, o sinal é este, vocês destruirão e Deus reedificará em 3 dias. E os discípulos vieram entender isso só depois da morte de Jesus. Mas aquele zelo que Jesus estava tendo ali pelo templo já estava escrito no Salmo 69. Parece que no versículo 9, o zelo da tua casa me consome. Então Jesus estava cuidando para que aquela casa ali fosse realmente casa de oração. E engraçado que Herodes botou o melhor ali para que houvesse glória naquele lugar. É por isso que ali era tão admirado,
tão amado aquele templo, né? Mas amado, mas não cuidado, porque ali estavam entrando os vendilhões e fazendo algazarra ali dentro, fazendo negócios ali dentro. O que entendemos que João está nos ensinando? João está nos ensinando para não ficarmos atônitos com grandes edifícios, grandes construções, porque tudo isso se dará em pedra. João está dizendo que o melhor é a gente olhar para o Deus encarnado e aprender dele e termos uma conversão de fato, uma conversão verdadeira em Cristo Jesus. Porque ele ficando ali na festa da Páscoa, eu acabei de ler que a Bíblia diz, João dizendo no capítulo 2, no versículo 23, que ele fazia milagres ali. E que o povo passava a crer nele porque viam os milagres, mas não convertiam verdadeiramente os seus corações. Então, se tornaram simpatizantes, eu estava tentando lembrar essa palavra, simpatizantes do novo cristianismo, né? Da nova época que chegou até eles, mas não se convertiam de fato. Hoje temos muitos admiradores de grandes edifícios, né? Admiradores do ministério pastoral de nível alto, de status, admiradores dos ar-condicionado dentro da igreja, das almofadas dos bancos, dos púlpitos lindos, de pedras, de mármore, etc. E essas pessoas vão para a igreja e ali cultuam, mas não se convertem. Ontem ou anteontem eu estava falando com uma pessoa que passou parte da sua vida dentro da igreja, que se diz evangélico, que é marido de uma senhora evangélica, que o pai da esposa é pastor, tem uma filha evangélica, tem um genro evangélico, e ele me disse que nunca leu a Bíblia. Ele tem uma Bíblia, mas nunca leu, nunca abriu uma Bíblia para ler. Então tem muitos simpatizantes por aí que precisam ser chacoalhados para dizer, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa buscar a Deus. E tem outros crentes que dizem, eu leio a Bíblia. Ler não é o suficiente é comer a Bíblia. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o anjo disse a João para comer aquele livro. Coma este livro, né? Ele será amargo à tua boca, mas será saudável no teu espírito. Então, quando você lê a Bíblia somente, você não tem aquela participação de Deus em você. Mas quando você estuda detalhes da Bíblia e começa a caminhar passo a passo com Cristo dentro da Bíblia, você vai entender que não há nada melhor, não há melhor conhecimento do que aquele conhecimento que está na palavra de Deus. Deus é o Pai da sabedoria, o Pai do conhecimento, né? E Ele quer fazer de você templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em você. Ele não quer que você se preocupe com a arca da aliança que sumiu. Ele quer que você se preocupe com a nova aliança que ele tem com você. É do Cristo que encarnou, que morreu, que ressuscitou, que apareceu aos discípulos e a muitos e que foi levado à glória e que um dia voltará para buscar você, que é templo do Espírito Santo. Então, a ornamentação não interessa, né? O teu status não interessa. Como é você tampouco interessa, o teu grau de ensino pouco interessa. O interessante é que você busque a Deus, que você se jogue aos pés do Senhor e queira aprender do Senhor dia a dia, momento a momento, de quem é verdadeiramente Deus. Você é o templo do Espírito Santo e você precisa crer nisso, você precisa caminhar desta forma, porque o templo móvel de Deus na terra irá abençoar muitas outras vidas e você poderá ensinar a outros como ser verdadeiramente um templo do Espírito Santo. Ele quer abençoar você. Então, entenda que o primeiro templo de Salomão, com toda a glória, foi destruído. O segundo templo foi destruído nos anos 70 depois de Cristo, também com toda a glória, porque nesses aí, um havia a Arca da Aliança e o outro havia a glória somente do ouro, das paredes de ouro, dos detalhes de ouro. Mas neste segundo templo que foi destruído, entrou Deus encarnado. E é este Deus que está nas nossas vidas hoje, Jesus Cristo, Santo de Deus, para nos encorajar. E este templo, nosso corpo, passará por uma transformação celestial e um dia teremos um corpo glorificado como o nosso Jesus o tem. Então, meu querido e minha querida, encoraje-se a buscar a Deus, a servir a Deus. Estude a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.
ainda nos meus pijamas. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Deus abençoe você e seja um templo verdadeiro do Espírito Santo de Deus.